Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nós abrimos o que será, na verdade, o primeiro de uma série de debates financeiros baseados num documento bastante provocador que tem circulado, o Relatório de Soberania, ou Luz-Lucré. O texto, ele lança uma tese bem ousada que pode ser resumida numa frase: a hegemonia do silício e o colapso das fronteiras. O capital como arma de soberania. Exato. E a grande pergunta que a gente vai discutir aqui é a seguinte: essa tese é uma análise, visionária, um mapa para o futuro do poder e do capital, ou é uma simplificação excessiva e até perigosa? Uma que mistura tendências industriais que são sólidas com ativos puramente especulativos e acaba promovendo uma visão de mundo um tanto elitista. A nossa análise parte da ideia central do relatório, que é: o capital estaria fugindo da especulação tradicional para se entrincheirar no controle da infraestrutura física da inteligência artificial, ou seja, os semicondutores, e ao mesmo tempo se protegendo do risco dos governos através de ativos digitais, como o Bitcoin. E a minha posição aqui é clara. Eu vou defender que o relatório descreve com uma precisão cirúrgica uma mudança de paradigma. O poder real, ele já não está nos bancos centrais ou nos mercados de ações tradicionais, mas sim nas mãos de quem controla a infraestrutura que vai suportar a inteligência e as finanças do futuro. E eu vou argumentar o contrário. Embora o relatório aponte para tendências que são sim importantes, ele cria uma narrativa que para mim é falaciosa. Ele funde a importância estratégica e real dos semicondutores com a natureza especulativa e volátil das criptomoedas. E nesse processo, desvaloriza perigosamente princípios econômicos que continuam a ser fundamentais. É praticamente irrefutável. O capital inteligente não está se movendo ao acaso. Ele está se reposicionando estrategicamente. O documento aponta para uma convergência que não é de forma alguma coincidência. De um lado, os lucros recordes da Samsung, impulsionados pela procura desesperada por chips de IA, do outro, a correção do preço do Bitcoin. Isso não são dois eventos isolados. São duas faces de um mesmo movimento deliberado para dominar a cadeia de fornecimento da inteligência global. E a volatilidade do Bitcoin, que tantos criticam, ela é apresentada no texto como um filtro de entrada para a elite. Pensa nisso. É um mecanismo que permite que aqueles que entendem a nova arquitetura do poder acumulem o ativo, enquanto afasta quem procura ganhos rápidos e sem convicção. O relatório chama isso de a falha da massa. E o que é essa falha? É focar em dados de emprego que olham para o passado ou na suposta segurança do dólar, que está sendo corroída todos os dias por tensões geopolíticas e sanções, e ignorar o colapso de confiança nas instituições. Nesse novo cenário, a soberania, a verdadeira segurança, torna-se uma posição de caixa definida pelo controle do processamento de dados e da custódia de ativos digitais. Olha, eu entendo a sedução dessa narrativa. É uma história poderosa. Mas, na minha visão, ela comete um erro clássico e perigoso: confundir correlação com causalidade. Ligar a escassez de chips de IA, que é um problema industrial concreto, com raízes na geopolítica, na logística, com as oscilações de preço de um ativo notoriamente volátil, como o Bitcoin, é criar uma história que soa bem, mas que não se sustenta com provas. E essa ideia da volatilidade como um filtro de elite, para mim, isso parece uma romantização do risco extrema. O que o texto descreve como um filtro inteligente pode ser, na verdade, um mercado imaturo e caótico do qual os investidores verdadeiramente prudentes, e não apenas a massa, se afastam, e com toda a razão. O mais preocupante para mim é a arrogância de descartar indicadores econômicos fundamentais como dados de emprego ou inflação, como se fossem apenas ruído para as massas. A confiança institucional pode estar abalada, sim, mas é ela que ainda sustenta a economia global. O que a tese propõe não é uma estratégia de investimento, é uma fuga da realidade econômica. E a proteção de capital não pode ignorar a economia real, que, ironicamente, é o que dá valor a essa mesma infraestrutura de IA que o relatório tanto preza. Mas aí é que tá. A natureza do capital e do risco está mudando radicalmente. O relatório define soberania de uma forma nova. Controle do processamento, que são chips de IA, e controle da custódia digital, o Bitcoin.
Basicamente, é a capacidade de pensar e a capacidade de guardar valor de forma independente. Num mundo com tensões crescentes entre Pequim e Tóquio, com sanções sendo usadas como arma, como a gente vê no caso da Venezuela, depender de sistemas estatais centralizados é o maior risco de todos. O que o texto chama de capital de soberania é exatamente isso: capital que procura refúgio em ativos que transcendem fronteiras e o controle de qualquer governo. É como ter os seus bens numa espécie de Suíça digital, inacessível a burocratas ou a mudanças políticas repentinas. Por isso, alocar em infraestrutura de IA e fazer um hedge em Bitcoin não são coisas separadas, são a mesma estratégia: garantir controle sobre o futuro digital. Sei, essa analogia da Suíça digital é boa, mas falta ali um detalhe que me parece crucial. Essa Suíça não tem exército. A tese, na minha opinião, sobrevaloriza de forma dramática o poder desses ativos digitais. Vamos ser claros, o controle sobre a produção de semicondutores é, sim, uma questão de soberania nacional, não há dúvida alguma. Mas está ligado ao poder industrial, econômico e fundamentalmente militar de um Estado. É algo tangível. Agora, fazer um salto lógico e dizer que a posse de Bitcoin confere o mesmo tipo de poder, o relatório não consegue provar isso. O Bitcoin não comanda exércitos, não assina tratados comerciais, não controla rotas marítimas. A verdadeira soberania, gostemos ou não, ainda é exercida através do poder militar, da influência diplomática e do controle sobre moedas de reserva global, como o dólar. Com todas as suas falhas, o sistema financeiro global ainda gira em torno dele. Substituir essa realidade complexa por uma fórmula simples de chips mais Bitcoin é ignorar como o poder realmente funciona no mundo real. Onde eu discordo é que a sua visão está presa ao paradigma do poder do século XX. O que o relatório argumenta, e eu concordo, é que o poder está migrando para uma nova camada, a camada digital. E nesse novo domínio, as regras são diferentes. A volatilidade, por exemplo, ela não é um bug, é uma feature. O texto é explícito ao dizer que o recuo do Bitcoin para a faixa dos $90 mil é o novo suporte psicológico para a acumulação institucional. Isso não é só especulação, é uma estratégia. A volatilidade funciona como uma barreira. Ela assusta os investidores de varejo e os fundos que usam modelos de risco-retorno do século passado. Isso abre espaço para que os arquitetos do novo sistema, como o texto chama, acumulem um ativo comprovadamente escasso a preços mais baixos. É, na sua essência, um mecanismo de transferência de riqueza, não um defeito de mercado. Lamento, mas esse argumento não me convence. Chamar um nível de preço arbitrário de um ativo volátil de suporte psicológico para acumulação institucional é uma forma muito elegante de justificar a especulação. É uma narrativa que serve a quem já está posicionado. Mas vamos aos fatos. Onde está a evidência no texto de que essa acumulação protege contra o risco soberano de forma mais eficaz do que ativos tradicionais como ouro, terras raras ou até mesmo moedas fortes como o franco suíço? Não há. E eu te pergunto diretamente, se a volatilidade é esse filtro de elite tão eficaz, como você explica as perdas gigantescas que fundos institucionais que supostamente fariam parte dessa elite também sofreram em quedas passadas? A volatilidade extrema sempre foi um indicador de risco elevado. Tentar rebatizá-la como uma oportunidade estratégica não muda a sua natureza. Parece mais uma racionalização pós-facto do que uma estratégia planejada. Mas a resposta está na própria tese. Nem toda a elite entende a mudança de paradigma. Muitos entram com a mentalidade antiga, de curto prazo, e são filtrados da mesma forma. Os arquitetos são os que têm a convicção e o capital para suportar essa volatilidade. E isso nos leva de volta à falha da massa. A falha é ficar à espera dos dados de emprego para tomar decisões, quando a confiança nas instituições que geram esses dados está ruindo. O arquiteto, segundo o texto, antecipa o colapso. Indicadores tradicionais, por definição, olham para trás. Eles nos dizem como a economia estava no mês passado. A tese foca nos fundamentos do futuro, a capacidade de processamento, que é o novo petróleo, e a escassez digital verificável, que é o novo ouro.
Enquanto a maioria está olhando para o espelho retrovisor, esta tese olha para a estrada à frente, para a infraestrutura que vai definir as próximas décadas. Esse raciocínio ignora uma verdade, básica. A infraestrutura não existe num vácuo. Operar ignorando dados macroeconômicos é como pilotar um avião de olhos vendados. Os próprios lucros recordes da Samsung, que o relatório usa como um pilar central do seu argumento, dependem de quê? Dependem de uma economia global funcional, onde empresas compram servidores e consumidores têm emprego para comprar os celulares, os carros e as geladeiras que usam esses chips. Sugerir que se deve ignorar a saúde da economia real para se focar apenas na infraestrutura tecnológica é uma visão de túnel. É como construir um motor de Fórmula 1 potentíssimo sem se preocupar se vão existir estradas para o carro andar ou combustível para abastecer. É uma aposta que pode levar a perdas massivas quando a realidade bater a porta. Não se pode separar a fundação da casa do terreno onde ela está construída. Entendo a sua preocupação com a economia real, mas a arquitetura de lucro proposta no relatório é mais sofisticada do que isso. Ela é um sistema integrado. Pense nela em 4 camadas. Camada 1, a base. Alocação na infraestrutura física de IA, o motor produtivo do futuro. Camada 2, o seguro, um hedge contra o colapso do sistema financeiro tradicional, que é o Bitcoin. Camada 3, a tática, arbitragem das falhas geopolíticas, desinvestindo de mercados em risco iminente e se posicionando para beneficiar do caos. E, finalmente, camada 4, a otimização. Explorar as ineficiências do sistema antigo através de novos mecanismos. Um exemplo que o texto dá é a tokenização de dívida pública, basicamente transformar um título do Tesouro num ativo digital para capturar juros elevados com liquidez imediata, 24/7. Não são apostas isoladas. É uma estratégia multifacetada para um mundo que está se tornando mais complexo e imprevisível a cada dia. O que você descreve parece coerente no papel, mas, para mim, parece um castelo de cartas. Você está misturando uma base sólida e compreensível, investir em semicondutores e em energia para data centers, com elementos que são puramente especulativos e de altíssimo risco. A tokenização da dívida e o uso de Bitcoin como um hedge soberano eficaz são teses, não são fatos estabelecidos. Parece mais uma coleção de tendências da moda do que uma estratégia integrada e testada. Vamos pegar o exemplo da tokenização da dívida. O texto convenientemente ignora os riscos. Quem garante que aquele token representa mesmo o título do governo? E se a plataforma que o emitiu falir? E se o governo dos Estados Unidos, cuja dívida foi tokenizada, decidir que esses instrumentos são ilegais amanhã? Misturar um investimento industrial de longo prazo, como uma fábrica de chips, com instrumentos financeiros especulativos de curto prazo e chamar isso de uma arquitetura coerente é, para mim, um exagero perigoso. Ao fim da nossa discussão, a minha posição mantém-se firme. O relatório Onlus Lucre é um mapa crucial para navegar na transição de poder do século XXI. Ele argumenta de forma muito convincente que os próprios conceitos de soberania e capital estão sendo redefinidos pela tecnologia. Ignorar esta migração de valor para a infraestrutura digital, para o poder de processamento, é ficar presa a um paradigma que já não descreve o mundo em que vivemos. O capital, como o documento afirma, é um sinal. E este texto, por mais desconfortável que seja, nos ajuda a aprender a ler esse sinal corretamente. A minha perspectiva, depois dessa troca de ideias, continua a ser de um ceticismo profundo e cauteloso. O documento acerta ao identificar a importância estratégica da tecnologia, não há como negar. Mas a partir daí constrói uma narrativa grandiosa, elitista e, na minha opinião, perigosa. Ele aconselha a ignorar fundamentos econômicos comprovados em favor de uma tese que mistura investimento industrial sério com pura especulação financeira de alto risco. Em qualquer estratégia, a clareza conceitual é tudo. E aqui, a linha que separa a visão da ilusão me parece muito, muito tênue. No mínimo, a análise que o material nos traz nos força a questionar as nossas suposições mais básicas sobre onde o verdadeiro valor e poder residem hoje. Sem dúvida. E mesmo que a gente não concorde sobre a validade da tese central, a necessidade de considerar estas perspectivas distintas é inegável para qualquer um que esteja tentando navegar neste ambiente complexo.
O material certamente oferece muito mais para explorar sobre estas dinâmicas.